Graça e paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos pregar a palavra do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Mais uma vez vamos anunciar o Evangelho de Cristo, né? Glória a Deus. Nós não podemos parar ainda. Não podemos porque ainda Jesus Cristo não voltou, né? Então vou pregar nessa palavra. Seja feita a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Aí, meus irmãos, agora tem um pedestalzinho aí para filmar, né? Para realizar as filmagens. Não sei como usar isso aqui ainda. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com Eu não sei como usar isso aqui ainda. Estou cumprindo ordem. Eu não sei como usar isso aqui. A pura verdade Aqui, ó. a todos falar. Achei. Aqui. Não há. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos, todos os ouvintes, todos que estão ao alcance desse alto-falante. Eu desejo a todos a gloriosa e santa paz que excede todo entendimento. A paz que vem de Cristo, a paz que vem de nosso Senhor Jesus, a paz que Jesus ele diz: eu te dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então essa mesma paz que eu venho te desejar, essa paz que vai além de todo entendimento humano. Você consegue compreender que paz que é essa? Uma paz que vai além do nosso raciocínio humano. Uma paz que nós não conseguimos comprar numa distribuidora, que nós não conseguimos do dinheiro, nem tampouco em pessoas. É a paz que excede a todo entendimento. Essa paz aqui, a qual eu vos deixo, a paz que vem de nosso Senhor Jesus. Bom, talvez você se pergunte, o que está acontecendo? Bom, eu sou apenas um servo de Deus. Eu não venho aqui intitulado a pastor ou profeta, nada disso, para trazer membro para a igreja, não. Eu venho pregar o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor Jesus, ela tem que ser pregada. Eu sou apenas um servo inútil, apenas isso, apenas um servo inútil que eu sou. Eu não represento a igreja católica, não represento a igreja evangélica, eu represento o céu. Eu sou servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Ando segundo diz as Escrituras, não segundo diz a igreja evangélica, não como diz a igreja católica, não como diz o Espiritismo, não. O que nós temos que seguir é Jesus. Nós só temos como seguir Jesus de uma maneira, conforme, e essa maneira é conforme diz as Escrituras.
Esta maneira é como está escrito. A única maneira de nós seguirmos a Jesus é como diz as Escrituras. Em João 14, e versículo de número 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ninguém vai chegar até Deus, ninguém vai ser salvo se não for através de Jesus. Não é por ser bonzinho, não é por fazer boas obras, não é por ter uma religião. Nós só vamos chegar até o Pai se nós estivermos seguindo a Jesus. E é uma pergunta que desde já, de antemão eu faço para você. Quem que você tem seguido? Você tem seguido quem? O seu instinto humano? O que você acha que é correto? Você tem seguido as religiões terrenas? Ou você tem seguido a Jesus? Você se considera parecido com Jesus? Se você diz que segue a Jesus, então você tem que se parecer com Cristo. Uma pessoa que segue Jesus, elas pelo menos se parece com Cristo. Nós vemos que Pedro, mesmo negando Jesus, as pessoas falam que ele parecia com Jesus. Ele negou Jesus, falou: não conheço esse homem. Mas eles disseram: mas tu parece com um deles. Tu parece com um deles. A tua fala te condena. Então uma pessoa que se parece com Jesus, até a própria fala já diz se serve a Deus ou não. Até o teu jeito de caminhar sobre essa face da terra, de longe, vão saber se você é de Deus ou não. Eu lembro que uma certa escritura, o apóstolo Paulo, ele está caminhando, se eu não me engano, na cidade de Atenas. E ali aparece uma jovem, Lídia. E ela fala, na verdade não me lembro, não me recordo se era esse nome mesmo, Lídia, mas aí ela disse: aí vai um servo de Deus, aí vai um homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que acredita em Cristo, aquele que serve a Deus, ele é conhecido pelo seu jeito de caminhar. Não é porque na sua Bíblia está escrito amo Jesus, não é porque na sua camisa tem uma cruz, não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, mas você é conhecido pela sua conduta. Pela conduta. Pela conduta nós sabemos quem é quem. Nós sabemos quem é quem pela conduta. O mundo observa e sabe quem é de Deus e quem não é. Você sabe quem que é do bar, você sabe quem é do futebol, você sabe quem é de Deus também. Mas essa humanidade hoje está tão distante de Deus, que para ser visto como de Deus, como filho de Deus, tem que caminhar com a camisa com desenho de Jesus, tem que ter um desenho de Maria, tem que ter escrito alguma coisa relacionada com a igreja, ou com alguma coisa relacionada à Bíblia. Porque a sua conduta mostra que você é fofoqueiro, a sua conduta mostra que você é mentiroso, a sua conduta mostra que você é um bêbado, a sua conduta mostra que você está distante de Deus, mas querem mostrar algo que não está vivendo no dia a dia. Então, Jesus ele procura verdadeiros adoradores. Essa palavra diz: Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai. O Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Não é com palavras. Adorar o Pai em espírito e em verdade, praticando a vontade de Deus, andando conforme a vontade de Deus. Adorar o Pai em espírito e verdade não é falar eu amo Jesus, não é levar consigo um nome na sua camisa que ama Jesus, mas as suas obras negam amar Jesus. Porque a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Lá em João 14, Jesus ele disse isso lá em João capítulo 14: aqueles que me amam têm os meus mandamentos, guardam os meus mandamentos, ou seja, obedece a palavra, anda
conforme a palavra. Aí Jesus fala: aqueles que não guardam as minhas palavras, estes não me amam. Nós vemos um mundo que não ama a Deus, porque essa Bíblia está guardada, o conhecimento está em falta, o conhecimento está extinto. As pessoas dizem conhecer a Deus porque ouviu falar de Deus, mas isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é você abrir a Bíblia e começar a ler o que está escrito. Conhecer a Deus não é ouvir falar que Deus existe. Conhecer a Deus não é você simplesmente ouvir falar de Deus, mas é você buscar nas Escrituras. A Bíblia diz assim: aquele que diz que me conhece e não guarda as minhas palavras é mentiroso, e até agora não encontrou a luz. Isso está escrito na palavra do Senhor. Então nisso nós conhecemos a Deus, quando nós praticamos a sua palavra, quando nós nos disponibilizamos em andar segundo as Escrituras. Assim nós podemos dizer amar a Deus, assim nós podemos dizer conhecer a Deus, quando nós estamos andando na luz da palavra. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo está voltando. Há uma necessidade de se consertar o mais rápido possível. Há uma necessidade de se santificar, de se arrepender de todos os maus caminhos, de se arrepender da embriaguez, da mentira, das idolatrias, de todo tipo de pecado. Há uma necessidade de se purificar, de se preparar para encontrar com o Senhor. Você vai encontrar com o Senhor. Você não está se preparando para se encontrar com uma senhora. Você está se preparando para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz: Ele é o Senhor. Ele não divide a sua glória com nenhum outro, com nenhuma criatura, com nenhuma imagem de escultura, com nenhuma senhora. Só há um trono de glória no céu. Te garanto que você não vai encontrar Maria assentada num trono. Te garanto que você não vai encontrar Aparecida sentada num trono ou coroada, rainha no céu. Mas segundo esta palavra, eu sou o Senhor. Não há outro além de mim. Não há. O que existe na terra são tradições. Religiões zelam por tradições. As religiões, elas zelam pelos costumes humanos, zelam por aquilo que é agradável a eles. Mas Jesus, Ele não zela por tradição. Jesus não dá valor em tradição religiosa de ninguém. Jesus só valoriza o que está escrito, porque esta palavra, ela é verdadeira e fiel. Tudo que está escrito é para o nosso aviso e é para o nosso conhecimento. Por isso que está escrito na primeira carta aos Timóteos, capítulo 2, que pregues o Evangelho dentro de tempo e fora de tempo. Corrija, exorta esse povo, porque tempos chegarão sobre a face da terra em que não vão dar mais ouvidos a essa sã doutrina, não darão mais ouvidos a essa palavra, mas se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios que são preceitos humanos. Então essa palavra é para isso, para ser pregada dentro de tempo, fora de tempo. Eu estou pregando agora fora de tempo, porque já estamos vivendo a última hora, e a trombeta tem que ser tocada, porque o Rei dos Reis, Ele vem aí nos céus, nas nuvens, montado num cavalo branco, e em sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é uma tatuagem não, viu? Não é uma tatuagem que está na coxa direita de Jesus não, viu? Tem muitos crentes que hoje usam esse versículo de Apocalipse para dar liberdade a fazer tatuagem, para falar que Jesus tem tatuagem. Filhos da rebeldia, homens carnais. A Bíblia diz que os que andam na carne não conseguem compreender as coisas do Espírito, porque para eles parecem loucura.
Aquele que anda na carne nunca vai entender o Apocalipse. Nunca vão conseguir entender o que diz essa escritura, porque não entende as coisas espirituais. A escritura, ela é inspirada por Deus. As escrituras, elas são espirituais. Então ele é o Rei dos Reis. Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E seus pés são como latões de fogo que saíram de uma fornalha. E seu cabelo é branco como uma lã neve. É esse que nós estamos esperando. É esse que você tem que esperar. É para ele que você tem que entregar a sua vida. É para Jesus, não é para Maria nem para Aparecida. É para Jesus. É para Jesus, meu irmão. É somente nele. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. A salvação foi consumada nele. Os céus e a terra foram criados por ele. E eu não estou falando uma mentira. Olha o que diz em João, capítulo 1, e versículo 1 também. No princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo desceu e habitou entre nós. O Verbo, o que significa a palavra? Quem é a palavra? Jesus. No começo Jesus era a palavra e Jesus estava com Deus e Jesus era o próprio Deus. Esse céu e essa terra foram criados juntamente com ele. O Pai e Jesus são um. Os dois são um. Não são duas pessoas, os dois se tornam um e os dois criaram os céus e a terra. Você foi criado por Deus, por Jesus Cristo. Por isso que não existe glória para nenhuma criatura. Satanás, ele coloca criaturas para serem adoradas no lugar de Deus. Quando você faz culto, digamos que para Divino Pai Eterno, para Aparecida, para Maria, para Pedro, para Simão ou qualquer outro nome, o nome de Deus está ficando em oculto. Deus não está sendo glorificado. Essa é a maior mentira da Igreja Católica, de que Deus é glorificado através da criatura. Essa é a maior mentira, de que para nós chegarmos até a Deus, tem que ser através da intercessão dos santos, tem que ser através da veneração dos santos. Meu irmão, a Bíblia é verdadeira e fiel. Tradição humana não é o que Deus assim, não é o que Deus assim dá valor, não é o que Deus assim leva em conta, mas Deus leva em conta o que está escrito. Passando do que está escrito é maldição, é anátema. A Bíblia diz e considera que é maldito outro evangelho além do que está escrito. Mesmo que seja o evangélico pregando, mesmo que seja o padre pregando, mesmo que seja o pai de santo dentro do centro espírita, pregando um evangelho diferente do que está escrito, é maldito. E a Bíblia vai dizer que maldito o homem que confia no homem, fazendo da tua carne o teu braço. Maldito o homem que deixa de ler a Bíblia para conhecer a verdade, para ficar com o que sai da boca de um homem. Maldito o homem que deixa sua Bíblia empoeirar no canto, sendo poupado de conhecer a verdade, para ouvir teologias humanas, teologia da prosperidade. Maldito o homem que não consulta as Escrituras, mas toma como verdade o que sai da boca de homens, que sai da boca de padres, e confirmam sem ao menos saber se assim está escrito. Jesus, ele fala por que esse mundo está de mal a pior. Jesus fala, errais. Jesus, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra, somos ignorantes. Eu me encabulo, como que você chega a ter cabelo branco, tem uma Bíblia e não sabe o que está escrito? Como que você chegou até esse momento sem saber o que está escrito? Sendo que o que está escrito é para nossa salvação, e não há como entrar no céu de outra forma, senão através de Jesus, e Jesus é a própria palavra. E Jesus fala, aquele que rejeita as minhas palavras, rejeita também a mim. Jesus fala, aquele que rejeita essas palavras,
também rejeita a mim. Quando nós não guardamos as suas palavras, nós não temos Jesus no coração. Muito pelo contrário, estamos sendo enganados pelo nosso sentimento. Muito pelo contrário, aquele que não sabe o que está escrito, está seguindo uma religião, ele está seguindo um caminho e nem sabe para onde vai levar a alma. Você lembra o que Jesus fala? Ele fala, olha, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Foi o que Jesus falou. Se um cego guiar outro cego, vão cair dois no mesmo buraco. Suponhamos que a Bíblia, suponhamos não, em Salmos vai dizer, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. É a tua palavra. A palavra é a luz para os nossos caminhos. Uma pessoa que não tem a palavra gravada em seu coração, a pessoa que não conhece a palavra, ela está em trevas, ela está em escuridão, ou seja, está sendo guiado por outro cego. Uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra e deixa um pastor guiar ele, muitas vezes pode ser um cego querendo te guiar. E como que você vai ter certeza de que tal pessoa que está guiando você nesse caminho, está pregando para você, tal pessoa, um padre, um pastor, ou um apóstolo, como você vai ter certeza se não é ele, um cego tentando te guiar? Como você vai ter certeza se você não está sendo guiado por outro cego? Porque uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ela é cega. Paulo aí diz, olha, o Deus deste século, quem que é Deus deste século? Satanás, o diabo. O Deus deste século cegou o entendimento deles, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então o Deus deste mundo, que é Satanás, conseguiu cegar o entendimento da humanidade para que esta luz não venha resplandecer. Como que ele cegou? São muitas coisas: futebol, novela, cachaça, entretenimentos, e faz isso e faz aquilo, e nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para abrir essa Bíblia, para poder a luz brilhar na sua vida. Está cego, estão cegos de entendimento, não consegue enxergar a realidade por causa disso. Esse mundo, ele tem um Deus. A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Ele já está no maligno, já está governado pelo maligno. Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus fosse na terra, não estaria do jeito que está. Ele teria lutado para que o pecado fosse exterminado de dentro da natureza humana. Ele estabeleceria um reino nessa terra. Jesus jejuando no deserto, 40 dias, 40 noites. Quem aparece para Jesus? Satanás. A Bíblia diz que Satanás transporta Jesus para um alto monte. E a Bíblia diz que Satanás faz proposta para Jesus. E ele diz, está vendo tudo isso? Satanás apontando para Jesus o mundo, está vendo tudo isso? Tudo isso a mim foi dado, e eu te darei se prostrado me adorares. Quando Jesus jejua no monte, no deserto, aparece Satanás para fazer uma proposta, para tentar Jesus, para poder atrapalhar Jesus. E ele fala, esse mundo me pertence, foi dado a mim. Quem que deu o mundo para Satanás? Não foi Deus, foi o homem. A desobediência de um só homem, a desobediência que veio através de Adão e Eva, que veio através de Eva, entregou esse mundo ao maligno. Deus entregou esse mundo na mão de quem? Do homem, na mão de Adão e Eva. Adão e Eva eram então herdeiros deste mundo. Automaticamente nós também éramos para ser herdeiros.
Mas a partir do momento que houve a desobediência, houve a rebeldia, o próprio homem entregou esse mundo na mão do maligno. Tudo começou lá atrás. No começo de tudo, a criação do homem. Quando se faz aquilo que não é para fazer, entra o pecado. O pecado, ele só pode ser tirado através de Jesus. Automaticamente pela nossa própria natureza humana. Quando nós nascemos com a natureza de pecar. Não significa que nós nascemos pecando. Nós não nascemos pecando, mas nós nascemos com a natureza pecaminosa. Para isso Jesus se manifestou lá na cruz. Para poder transformar essa natureza. Tirar a natureza do homem. Natureza do pecado. Natureza essa que foi herdada através de Adão e Eva. Porque por um só homem entrou o pecado na terra. Mas também por um só homem foi tirado o pecado da natureza humana. Como assim, pregador? Quando o homem está arrependido dos seus pecados, ele não pratica mais. Jesus, ele vem do alto céu com a graça, o teu sangue, e ele limpa. E ele diz que os teus pecados não me lembro mais. Joguei no mar do esquecimento. Quando você está disposto a ter uma mudança, quando você está disposto a deixar Deus te transformar e a fazer a mudança na sua vida, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Você é completamente lavado e limpado de todo mal. Não importa se matou, se roubou, se assaltou, se prostituiu, se estuprou, se molestou. Uma coisa nós sabemos, que pelo um só homem, através de Jesus, quando nós arrependemos, e uma vez se arrependendo, indo e não pecando mais, nós estamos limpos, estamos lavados. Por isso que Apocalipse, capítulo 22, e versículo 14, vai dizer da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Significado de bem-aventurado é mais do que feliz. Então, muito mais do que feliz é uma pessoa que é lavada pelo sangue de Cristo. Como assim? Uma pessoa que se arrepende, ela não carrega consigo mais nenhuma sujeira do pecado, ela não carrega consigo mais a culpa do erro, a culpa das suas falhas, a culpa do pecado, porque foi lavado pelo um sangue precioso. Então isso significa: bem-aventurados aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aproveitando que já estou aqui, então eu quero ler Mateus capítulo 24. Mateus 24 é uma palavra profética. Uma palavra profética que estamos vivendo nesses dias atuais. O que está acontecendo em Mateus 24 é o que acontece hoje. O que Jesus fala nesse sermão profético em Mateus 24 é o que está acontecendo sobre a face da terra. É o que está acontecendo nos dias atuais. E eu gostaria de ler para o nosso entendimento que está escrito em Mateus capítulo 24. Jesus, ele diz assim em Mateus 24 versículo 6: e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então Jesus está dizendo bem claro: quando vocês vê terremoto, quando vocês vê pestes, no plural, várias pestes, quando vocês vê rumores de guerra e vê guerra, não fiquem espantados não, viu?
porque será apenas o começo do fim, apenas o princípio. Então Jesus estava alertando: olha, quando vocês verem tudo isso, não fica espantado não. Vocês estão vivendo apenas o princípio das dores, ou seja, isso é o começo da dor. Então imagina o que vai vir pela frente. Se quando nós vemos isso acontecer, Jesus fala que é o princípio das dores, e nós estamos vendo isso acontecer na terra, imagina o que vem pela frente. Jesus falou: não vos espanteis, não fiquem aterrorizados. O que nós devemos fazer então? Nos preparar. Nós devemos nos preparar. Nós devemos sim nos lavar de todos os nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, que é se arrependendo. Se arrependendo. Que a Bíblia diz que aquele que confessa aonde errou, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então não é tempo mais de farra, não é tempo mais de festa, não é tempo mais, meu irmão, de viver pecando tanto, não. É tempo de se consertar, é tempo de se preparar, para subir aos céus, porque é isso que vai acontecer muito em breve, o arrebatamento. Um evento que vai acontecer nas nuvens no céu, não vai acontecer na terra. Jesus pisou uma vez nessa terra, foi apedrejado. Na verdade, Jesus foi crucificado, foi cuspido na cara, foi esbofeteado na cara, foi xingado, foi humilhado uma vez que pisou nessa terra. Na segunda vida, não virá mais como um cordeiro para sofrer mais, virá como um leão, virá como um valente leão nas nuvens do céu. Ele não vai pisar nessa terra. Por isso estejamos prontos. O que Jesus fala? Sede sóbrios, sede vigilantes até a minha volta. Nós temos que nos revestir da sobriedade. Sobriedade é o mesmo que atenção. Sobriedade é o mesmo que atenção. O que tira a atenção de uma pessoa? Tudo que esse mundo tem e te oferece tira a sua atenção. Para que você acha que serve futebol? Para tirar a sua atenção. Não existe essa de pastor flamenguista, pastor corintiano, pastor vilanovense. Não existe isso não. Não existe concordância entre o mundo e entre a igreja, entre trevas e luz. Ou nós estamos à direita ou estamos à esquerda, ou somos de baixo ou somos de cima. Escolhe. Não tem como você agradar o mundo agradando a Deus. Não existe concordância entre este reino e entre o reino de cima. Então o que tira a atenção de uma pessoa? Tudo que há nesse mundo. Tudo que há nesse mundo. Política, futebol, novelas, que além de tirar a atenção da pessoa, ela não conseguir ler Bíblia, ela está sendo influenciada por sentimentos malignos que é ali então imposto diante dos seus olhos. Talvez você fale: não, mas é apenas cenas. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Mateus capítulo 5. Os teus olhos é a lamparina do corpo. Os seus olhos são a lamparina do corpo. Se os teus olhos vê coisas boas, todo o teu corpo é bom. Me fala o que tem de bom em novela? Traição, divórcio, roubo, morte. O que você vê? Aquilo que você vê desce para o coração. E a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Passou o dia inteiro vendo novela, não tem como você falar de Bíblia. Não tem como você falar de Jesus. Não tem como você falar de pecado. Não tem como você falar de outra coisa que você não viva. Você vai falar somente do que viu ou do que ouviu. A Bíblia diz que nossos olhos são a lamparina do corpo. Se os seus olhos estão sendo vistos, estão sendo para ver coisas boas, todo o corpo é bom. Mas se os olhos são usados para ver o que é mal, todo o corpo se torna mal. E ali acontece também o primeiro adultério, sabia? Através do olhar. É a primeira traição, através do olhar.
Mateus capítulo 5, Jesus fala, olha, uma coisa eu vos digo, não cometam adultério, mas qualquer que com teus olhos olhar para uma mulher com coração impuro, qualquer que olhar para uma mulher desejando ela em seu coração, já se deitou com ela. Então o que Jesus estava dizendo? Que através do olhar, através do sentimento acontece o primeiro adultério, a primeira prostituição. Relação sem contato físico, sem relação íntima. E é por isso que o coração do homem cada dia está mais maligno, sabia? Mais perverso. Mas deixa eu continuar o que está escrito. Jesus ele fala, nesse tempo vão entregar vocês para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está dizendo isso para quem? Para a igreja. Para a igreja. Jesus está falando de um tempo de perseguição. Lembra os apóstolos, todos eles foram perseguidos e foram mortos. Esses tempos vão se repetir na face da terra. Qual que é o crente hoje? Qual é o cristão? Qual é o servo de Deus hoje? Que está disposto a abrir os seus braços e morrer? Qual? Se hoje estão andando com a máscara na cara de tanto medo de morrer, quanto mais abrir o seu braço e falar, eis-me aqui, Senhor, minha alma é tua e pertence ao Senhor, faça a tua vontade, igual Pedro. Olha, Pedro, vamos te crucificar, vamos te crucificar. E Pedro fala, não sou digno de ser crucificado como foi o meu mestre. Se for me crucificar, então que seja de cabeça para baixo. E o jovem Estevão, que foi apedrejado, a Bíblia diz que ele ergue os seus olhos para cima e ele vê Jesus assentado à direita do Pai. E quando ele fala aquilo, eles arremessam mais pedras ainda sobre ele e matam ele apedrejado. João não correu quando falaram que ia arrancar a cabeça dele, não negou a fé. Hoje, essa igreja hoje é covarde, não está preparada para o arrebatamento, não está preparada para sofrer por Jesus, não. Então Jesus fala que vem peste, depois de peste, guerras, muita destruição sobre a face da terra, muita fome. O que acontece? O mártir dos cristãos, a morte dos cristãos. E aonde vai confirmar sobre isso? Lá em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6. Vai dizer acerca de um cavalo amarelo. João ele vê um cavaleiro que está sentado sobre esse cavalo. O seu nome é Morte. É Morte. E ele veio trazendo sobre a terra pestes, enfermidades. Veio trazendo mortandade. E o que vem após o quarto selo? Lembrando que esse cavalo amarelo é o quarto selo do Apocalipse que foi rompido. E é o que estamos vivendo, peste sobre a terra, mortandade. Esse é o momento do Apocalipse que estamos vivendo, onde o quarto selo se rompeu. No quinto selo, João ele vê o mártir dos cristãos. O que Jesus fala em Mateus 24, João viu lá em Apocalipse também. Depois que passar peste, fome, terremoto e guerra, a igreja vai começar a ser provada na terra, para ver se vão negar a fé ou não, para ver se estão preparados ou não. Aconteceu nos tempos de Cristo, se os apóstolos foram perseguidos, foram mortos. Vai acontecer isso na terra. Então faz sentido o que está escrito aqui. Uns vão ser entregues a serem atormentados, vão ser humilhados. Jesus sofreu. Jesus sofreu, meu irmão. Se nós nos parecemos com Ele, nós vamos passar tudo que Ele passou. A Bíblia nos mostra isso. E o que diz no versículo 11? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que nós estamos vivendo, meu irmão? O amor já se esfriou há muito tempo. O que vimos ontem no jornal? Eu não vi, mas ouvi falar. Um homem que entra dentro de uma creche e mata várias crianças a facada. Você acha que isso é o quê? Você acha que uma pessoa que tem
que está com seu coração limpo, ela faz isso? Só uma pessoa em que seu coração já se esfriou, o amor já se esfriou sobre a face da terra, já se esfriou. A tendência é você ver coisa pior ainda. E não significa que saiu do controle de Deus, mas significa que é necessário que tudo isso aconteça. Necessário é, não significa que é bom, significa que tem que acontecer. Mas aquele que se perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, será pregado em todo o mundo, em testemunho, e todas as gentes então virá o fim. Só falta o Evangelho do Reino ser pregado. Na verdade, vem coisas piores, e quando essas coisas começar a piorar, o Evangelho do Reino nesse momento já vai ter sido pregado em todos os confins da terra, em todos os cantos, em todos os países. Para que Jesus venha, todos têm que ter ouvido o Evangelho. Para que Jesus ele venha nas nuvens no céu, todos têm que ter a consciência, tem que ter o conhecimento do Evangelho. Então por isso que você está ouvindo agora o Evangelho sendo pregado. Para isso eu fui levantado, e não somente eu. Mas isso, ao decorrer do tempo, vai se tornar mais comum ainda. Mais comum ainda. Você vai na Bahia, você vai ver um pregador na rua. Você vai no Rio de Janeiro, você vai ver. Nos Estados Unidos já tem. Na China, eu acredito que já tem também. Na Itália, eu sei que tem. Na África já tem pastores que andam 300 quilômetros de bicicleta para pregar a palavra do Senhor, enquanto aqui no Brasil, pastores com bolso cheio de dinheiro, com carro bom, não sai do bairro, não sai da cidade, não sai de dentro dos templos, não sai de dentro das quatro paredes. Você acha que Deus vai fazer o quê? Vai cobrar, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa e não faço, peco contra Deus. Eu sei que eu tenho que pregar o Evangelho, vou ficar sentado na minha casa, em frente a uma televisão, eu vou ficar distraído enquanto é momento de se pregar o Evangelho. Meu irmão, Jesus me tirou da droga, me tirou do vício, me tirou da cocaína. Não foi para ficar pregando dentro de igreja, ficar pregando bonito, para encher a igreja e encher o bolso, não. Foi para alertar essa humanidade. Foi para isso que Jesus me tirou do pó e da cinza, para alertar esse povo, para preparar os caminhos. Lembra João? A voz do que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. João foi enviado para quê? Para endireitar o caminho, para Jesus reinar, porque a terra já estava corrompida, o caminho dos homens diante de Deus eram tortuosos, e João pregava para que o caminho daquela humanidade fosse endireitado, para que Jesus descesse na terra e reinasse. Agora está sendo pregado o Evangelho para que o povo venha se endireitar os seus caminhos diante de Deus, para se encontrar com Ele nas nuvens do céu. Basicamente é isso. Não se trata de um culto. Não fica espantado em ver multidões e não ver multidões ao meu redor aplaudindo, de joelhos, recebendo Jesus e falando que quer aceitar Jesus. Não se escandaliza não, porque o que eu estou fazendo é apenas o que foi feito nos tempos passados. Mesmo que foi pregado o Evangelho nos tempos passados, o mesmo que foi feito naquele tempo está sendo feito hoje. Rejeitaram Jesus. Meu irmão, não se espanta. Trocaram Jesus por Barrabás. O povo escolheu, Barrabás escolheu o bandido. O povo escolheu o assassino. E o justo, o que fazemos com ele? Crucifica-o. Crucifica-o. Não é com a tua boca, não é com a tua palavra que você vai crucificar Jesus hoje. Você vai crucificar Jesus hoje por negar ser discípulo dele, por negar ele. Quando você não conhece essa palavra, não tem como você seguir Jesus. Quando você não segue Jesus, você está negando Ele. Está negando Ele por quê? Porque as tuas mãos se negam a fazer aquilo que Ele quer. Os teus pés
estão em direção contrária, não estão indo em direção a Ele. A tua boca não fala aquilo que é aprazível a Deus, mas fala aquilo que não é aprazível a Deus. Então assim a humanidade nega a Deus. Com teus lábios honra. Lá em Mateus 15, com teus lábios me honram, mas o teu coração está afastado de mim. Então essa humanidade negou Jesus. Mas ainda dá tempo de se arrepender. A boa notícia é que ainda dá tempo de se arrepender. Até Pedro, que negou Jesus 3 vezes, negou, falou: não conheço esse homem, não sei quem é. Ele teve o perdão. Ele negou Jesus e teve o perdão. Está em Atos capítulo 2, vai dizer que Pedro, ele faz seu primeiro discurso depois que Jesus ressuscitaram dentre os mortos, depois que Jesus subiu ao céu. Pedro faz o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, ou seja, ele tinha se arrependido. Sabe o que aconteceu ali? Quase 3.000 almas naquele dia se agregaram para o reino dos céus. O que Pedro falou? Pedro fez um discurso. A multidão ficou comovida naquele discurso. E eles falaram: o que nós faremos? O que faremos nós? Em outras palavras, o que faremos nós, Pedro? Não queremos ir para o inferno, não queremos ser condenados. O que vamos fazer? Qual a medida a ser tomada? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. Só isso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados para remissão, para perdão, e sede batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus para remissão dos pecados. Foi isso que Pedro falou. Agora, como que eu batizo uma criança pequena? Ela não tem consciência, meu irmão, do que ela fala, do que ela faz. Como que ela vai pecar? Uma mente limpa, um coração sem malícia, um coração puro. Como carrega pecado? Arrepender-se e ser batizado para a remissão dos pecados. O batismo é para isso, para a remissão dos pecados. Agora, como que um padre pega uma criança, mergulha dentro da água? Como que Deus recebe um batismo desse, se o batismo é para a remissão dos pecados? É para lavar os pecados, é para você se tornar uma nova criatura. Nascer da água e do Espírito é necessário. Está sendo pregado um outro evangelho sobre a face da terra que não é esse. E aí o que acontece? Pedro fala. Na verdade, Paulo, quando ele escreve essa carta de Atos, ele diz: quase 3.000 almas se agregaram para o reino de Deus. Não foi para a Assembleia, não foi para a igreja dos saduceus, não foi para a seita dos fariseus, dos saduceus, dos heteus, jebuseus, não foi para nenhuma daquelas seitas, que na verdade eram sinagogas. Se agregaram para o reino dos céus. A pregação não é para eu ganhar membros para a Assembleia, para Deus Amor, para a Universal, não. A pregação é para ganhar almas para o reino de Deus. É para agregar almas para Deus. É para isso. Quando uma pessoa ouve a palavra, o que ela tem que fazer? Procurar uma igreja? Procurar Deus. Você encontra Deus nas Escrituras. Você encontra Deus ajoelhado no seu quarto, orando a Deus. Você encontra Deus jejuando, fazendo culto no seu lar. Eu não encontro a Deus numa igreja, não. Se tiver sinceridade, se o culto for para Deus, você encontra sim. Com certeza você vai encontrar. Se é o nome de Cristo que está sendo glorificado, e se tuas obras condiz com aquele que você está pregando. Por exemplo, se o pastor prega e vive a palavra, o culto é para Deus. Se ele prega a palavra, mas dentro de casa ele não vive, então o culto não é para Deus. Porque o nosso culto racional é o que se faz com o corpo. O culto começa dentro de casa. Se tuas mãos fazem aquilo que honra a Deus, você está fazendo culto para Deus. O
como fazer um culto bonito dentro de 4 paredes, mas lá dentro de casa são sem educação, bruto, arrogante, mentiroso, maltrata a esposa. Como que tal pessoa vai agradar a Deus? E como vão conseguir levar almas até a Deus? Deus não é contra fazer culto dentro de igreja, desde que haja sinceridade, desde que andem nesse caminho. Jesus não deu ordem para construir templo, mas se construíram, então quiserem por essa palavra, não cobrando dízimo, porque Jesus não cobrou dízimo, os apóstolos não cobraram dízimo, os discípulos não cobraram, Paulo não cobrou, mas muito pelo contrário, ele falou, cada um contribua, mas segundo o propósito que Deus colocou no seu coração, não por obrigação, mas cada um contribua por amor. Isso não estava falando, tira 10%. 10% Deus determinou para Abraão. Deus determinou, na verdade, para a tribo de Moisés, a tribo dos levitas. Moisés tirou os dízimos e destinou também para a tribo dos levitas. Dízimo foi determinado para aquele povo e tinha que ser levado à casa do tesouro. A casa do tesouro não é a igreja. A casa do tesouro era Israel. A casa do tesouro, na verdade, era lá em Jerusalém. Se você for lá hoje, ela foi destruída. A igreja, Jesus fala, somos nós. Agora Jesus chega no templo, ele vê lá homens vendendo coisas, e Jesus fala, não farás da casa de oração, a casa do meu pai, casa de oração, não farás da casa de meu pai um covil de ladrões e salteadores. É o que muitos têm feito. A Bíblia diz que Jesus ficou bravo quando viu aquele comércio na porta da igreja. Vamos fazer um exemplo. Jesus chegou, viu a assembleia vendendo roupa, vendendo par de calçado. Ah, mas é para construir um templo. Deus não deu ordem para construir esse templo. Se você determinou construir esse templo, então construa com o seu esforço. Não é extorquindo as pessoas e nem tampouco usando a lei para poder lucrar. Deus não deu ordem. Jesus falou, olha, eu destruirei em 3 dias o templo e construirei um novo. Jesus já construiu. Você sabe qual que é esse templo? Lá em 1 Coríntios fala que o nosso corpo é a casa. Nosso corpo é o templo, é a morada de Deus. Nosso corpo, o corpo. Em 3 dias Jesus, ele ressuscitou. Ele entrou dentro do homem e fez dele a sua casa, a sua morada, ao ponto que a Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos humanas. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Mas o templo que Jesus fez, esse Deus habita dentro de nós. Se nosso coração está limpo, se nossos caminhos são retos diante de Deus, se nós temos sinceridade com Deus, Ele dentro de nós vai habitar sim. É esse tempo que nós temos que zelar. Não é milhões, os milhões que vão ser investidos, não é em pedra, não é em tijolo, tem que ser investido naquele que está caído na calçada. Tem que ser investido naquele que está perdido no pecado, para poder resgatar aquela alma. Bom seria, se cada igreja dessa grande construísse uma clínica de reabilitação, porque almas seriam salvas, seriam recuperadas, almas seriam recuperadas. Aí sim estariam investindo no verdadeiro templo. Aí sim teria valor para Deus. Mas ar-condicionado, meu irmão, não é igreja. Cadeira não é igreja. Caixa de som não é igreja. Mas aonde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu presente. Na esquina, na calçada, na praça, na feira, na avenida, não importa, onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, estarei eu ali presente. Ali que Jesus está presente. Jesus está presente aonde a igreja dele está. A igreja de Atos se reunia dentro de casas. Por que dentro de casa? Porque naquele tempo houve uma grande perseguição. Eles ficavam trancados para não serem mortos. Eles ficavam trancados buscando conhecimento da palavra, para depois sair na rua pregando o evangelho. Naquele tempo, Paulo estava preso, mandando cartas para as igrejas que estavam dentro de casa para não ser perseguida. A igreja era o que? Por exemplo, a minha família, a sua família, a família do meu vizinho reunida em nome de Cristo. Essa era a igreja. A igreja de Filadélfia, a igreja que está em Goiânia,
A igreja que está em São Paulo, a igreja que está em Rio de Janeiro, se trata de um grupo de pessoas, não se trata de uma placa registrada com o CNPJ, trata-se de pessoas sinceras buscando a Deus. Então Jesus construiu o segundo templo. Como eu li aqui em Mateus 24, eu não li o primeiro versículo. O primeiro versículo fala, Mateus 24, versículo 1. Os discípulos eles falam, olha mestre, está vendo aqueles templos? Que belas construções, que belos edifícios. Aí Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, sem que antes venha a ser destruído, derrubado. Por que Jesus estava falando? Dos templos, as igrejas, as sinagogas. Os discípulos admiraram. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. E aconteceu o quê? Que você vai lá em Jerusalém, aquele primeiro templo não existe mais. Aquele primeiro templo que os discípulos viram foi derrubado, foi destruído. A partir dali, então, quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, o novo templo se tornou nós, homens, pessoas, mulheres, homens. Isso é a igreja, pessoas compromissadas com o Evangelho. Então é isso que você tem que cuidar. Cuidar da sua fé, se alimentar na palavra. Olha, eu quero te dizer uma coisa, nós estamos chegando um momento onde você vai ver sim pessoas reunidas somente dentro de casa. Está chegando um momento em que a igreja sim vai ser perseguida, vai, e como aconteceu lá em Atos, a igreja que Paulo enviava cartas, nós também vamos nos reunir dentro de casa. E nós temos que estar firmados, porque esse dia está chegando. Nós temos que estar firmados em Cristo, porque depois que cessar a peste, cessar o terremoto, o filho que a terra está esperando vai ser colocado diante de nós, que é o anticristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer assim, sede sóbrios. Vou ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, conforme diz as Escrituras, conforme está escrito na palavra do nosso Senhor. Está escrito assim, versículo 3: pois que quando disserem a paz, segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como a mulher que está com dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós estejam firmes, já não estáis em trevas, porque aquele dia não venha se surpreender, não venha te surpreender como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz. Versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. No versículo 3 diz: então, quando disser paz, a segurança, não deis crédito, não deis ouvido, porque tempos a terra está vivendo como uma mulher que está grávida com dor de parto. De momento nenhum cessará essa dor. Então que momento é esse? Momento que disserem, agora está tudo em paz, cessou a doença, cessou esse vírus, agora retorna tudo em paz. A Bíblia diz que será uma paz momentânea, mas repentinamente, logo vem de novo repentina destruição. Por isso que nós temos que estar firmados, porque essa paz que esse mundo dá é momentânea, ela vem e passa. Por quê? Dores de parto. Uma mulher quando está grávida, a sua dor ela vai aumentando, logo aquela dor ela passa por um momento, mas depois ela vem com mais força. A terra está passando por isso, as dores, que é peste, que é fome, desemprego, terremotos que acontecem em diversos lugares, rumores de guerra que já vem por aí. Isso é a dor de parto que a terra está sentindo. E sabe quando que essa dor acaba? Quando nasce o filho. Porque quando nascer o filho, que é o anticristo, vai ser solucionado o problema. Está vendo o problema da política? Vai ser resolvido, um só governo,
uma só moeda. Está vendo o problema das religiões? Pastores, Papa que não tem concordância, o hinduísmo, o budismo, as diversas religiões que tem, estão tudo divididas. O anticristo vai solucionar esse problema. Não vai ter mais problema de religião, não vai ter problema mais de economia, não vai ter mais guerra, porque é um só governo, uma só religião, uma só moeda. Então é esse filho que a terra está esperando. É claro que vai passar essas dores, porque o problema que a terra passa vai ser, entre aspas, solucionado. E aí Jesus fala, nesse tempo, se possível, será enganado até os escolhidos. Jesus fala que nesse tempo, se possível, será enganado até os escolhidos. Até os escolhidos vai ser enganado nesse tempo. Ou seja, Jesus ele vem sim, mas ele vai vir no momento que a terra está sofrendo grandes dores. Porque hoje vivemos o princípio das dores. É o princípio das dores. Jesus vai vir quando estivermos sim na grande tribulação, o momento em que a terra está simplesmente sendo governada por uma mente maligna. Então estejamos preparados, porque Cristo virá. Não se trata de uma pregação para te amedrontar, mas é uma verdade que está escrita e tem que ser pregada para preparação. Nós temos que estar preparados para resistir qualquer dia mal, tanto para morrer hoje, descer hoje a sepultura, ou tanto para se encontrar amanhã com Jesus nas nuvens no céu. Se vamos descer a sepultura hoje, ou se vamos encontrar Jesus hoje, isso não importa. O que importa é que nós devemos, glória a Deus, nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados tanto para partir desse mundo, no arrebatamento ou na morte física, na morte espiritual. Estejais preparados, preparados, pois é chegado sim o momento em que o Filho do Homem virá nas nuvens no céu. A palavra está sendo pregada. Pouco falta para que aconteça esse dia do arrebatamento. Como eu acabei de ler em Mateus 24, então o Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra e virá o Filho do Homem nas nuvens do céu. Quando é esse Evangelho verdadeiro, não aquele Evangelho, receba, Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar, você é um escolhido, Deus é contigo, homem, Deus é contigo, mulher. Não é esse Evangelho aí não, isso aí é a mentira do diabo, dentro do sistema religioso, para iludir o homem, para massagear o ego, para fazer você chorar, para mexer com o seu coração, com o seu sentimento. Mas Jesus fala que quando o Evangelho do Reino, que é o Evangelho verdadeiro, puro, sem mistura, de Velho Testamento com o Novo, quando for pregado em todos os cantos na terra, virá o Filho do Homem nas nuvens no céu. Por enquanto, infelizmente, estamos vivendo a corrupção do Evangelho, onde o verdadeiro Evangelho não é pregado. As pessoas pregam a palavra por ganância, por dinheiro, enganando uns aos outros. Igreja hoje se tornou um comércio. Ah, eu vou abrir uma tal igreja. Por quê? Porque viu que está dando dinheiro. Por que você acha que existe várias placas de igreja? Por que você acha? Porque se tornou um ponto de comércio. Isso está escrito? Tá. Paulo falou, farão de vós comércio. Farão de vocês negócio, meu irmão. A fé, ela rende dinheiro. Por que você acha que o Valdemiro Santiago está rico? Por que você acha que o Macedo está rico? R.R. Soares, entre outros, Silas Malafaia. Não é porque as pessoas simplesmente estão dando de bom coração, não. Estão dando porque estão sendo prensadas na parede. Olha, quem não dá o dízimo é ladrão. Olha, quem não dá a oferta, a mão de Deus vai pesar, viu? Ou seja, estão sendo espremidos na parede. Como que você não vai dar esse dinheiro, essa oferta? Se a pessoa fala que você vai morrer, você vai ser maldito, você não vai prosperar, você está roubando a Deus, claramente você vai dar, mas a Bíblia diz que cada um contribui conforme o propósito que está no seu coração, não por obrigação, não por obrigação, não por lei, mas de bom coração. Então o Evangelho hoje se tornou comércio. Não o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não faz comércio. Se eu prego a verdade, não existe comércio.
Mas se eu prego outro evangelho, aí sim tem comércio. Aí faz negócio. Voto do livramento. Coloca o dinheiro dentro do envelope, você vai ser livrado. Se tu uma bênção, pega um lenço ungido, rapaz, para você e sua casa ficar abençoado. Se tu uma bênção, o comércio gospel. Hoje é assim que estão ganhando dinheiro com a fé. Mas por que isso acontece? Errais, não conhecendo as escrituras e nem tampouco o poder de Deus. O profeta Oséias diz: na verdade o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. O povo está sendo destruído. A fé, o povo está sendo enganado porque falta o conhecimento das escrituras sagradas. Então enquanto nós não buscarmos conhecer a palavra, vamos continuar sendo enganados. E nós entre aspas, aqueles que não conhecem a palavra, contribuem para que mais falsos profetas sejam levantados. Aqueles que não conhecem a palavra, contribuem para que esses homens continuem ainda mais arrecadando. Porque colocam medo, colocam julgos e fardos pesados. Mas quando você chega ao conhecimento, acontece igual aconteceu com Paulo. Seus olhos se abrem, as escamas caem no chão. Você começa a ver a verdade, você começa a enxergar a realidade, você começa a ver com olhos, digamos que nu. Você vê onde está o erro, você vê onde está o que é errado. Assim aconteceu com Paulo, aconteceu comigo, e vai acontecer na vida daqueles que buscarem conhecer esta verdade. É o que diz em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta.